Nós estamos no meio de julho e o Grêmio, incrivelmente, está muito perto de encerrar o seu ano. Fim de jogo em Lima, no Peru. Alianza Lima 2, Grêmio 0. Um resultado que complica a nossa vida para o jogo de volta, um resultado que até mesmo atrapalha um pouco a festa que se desenha ou se desenhava, né, para o primeiro jogo na Arena depois da compra feita pelo Marcelo Marques, né, e doada ao Grêmio, né, seria ou será, sabe-se lá, né, um evento muito legal, muito estádio talvez cheio ou perto disso. Certamente o resultado de hoje já tira a gente do estádio, mesmo diante desse contexto legal aí que surgiu nos últimos dias. Mas o time em si não ajuda, não coopera, não anima ninguém, né? E o Grêmio, se não conseguir reverter, e reverter, leia-se, 3 gols de diferença. Esse time que a gente viu jogar hoje, 3 gols de diferença, ou 2 e vitória nos pênaltis, né? Enfim, não é possível, até porque o Alianza Lima não é nada demais também, é um time até limitado, mas o Grêmio conseguiu ser bem pior. Mas é difícil, né? É difícil, eu diria mais, é improvável que o Grêmio passe. E se confirmar essa tendência, cara, acabou o ano. E quando eu digo que acabou o ano na melhor das hipóteses. Olha a mediocridade que o Grêmio atingiu nessa temporada. E não teve enchente, não teve nada. Não teve nenhuma enchente. Não teve Suárez também, né? O Suárez foi o que enganou num ano e a enchente foi o que atrapalhou, é verdade, mas que virou muleta no outro. Nesse não teve nada, cara. E o Grêmio pode estar de férias em julho. E eu digo na melhor das hipóteses, em férias, porque talvez chegue até dezembro brigando para não cair. Então, na melhor das hipóteses, pode estar de férias em julho. E aí faz um campeonato minimamente razoável para não correr riscos lá embaixo, mas com certeza também sem capacidade de brigar por algo importante lá em cima. Ou seja, férias. Acabou o ano, acabaram as ambições. E tomara, né? Tomara, porque como eu disse, o cenário diferente disso certamente seria para pior. Então assim, cara, tem que virar esse jogo na semana que vem, tem que contrariar essa lógica, porque senão a melancolia vai se instaurar dentro do clube e enfim, né? Vai ser um ano triste, um final, um segundo semestre triste aí se arrastando até dezembro. Sobre o jogo de hoje especificamente, né, cara, eu vou seguir uma linha de raciocínio que eu tenho há tempos, mas alterando uma pequena parte. Eu sempre passo pano para os técnicos do Grêmio quando eu vejo que o elenco é muito ruim. Passei pano para o Renato em algum nível, até para o Quinteiros, que para mim foi um dos piores treinadores que já pisaram aqui, né? O time dele era um caos, era uma das coisas mais bizarras que eu já vi em muitos níveis, em muitos aspectos, mas até ele, em certa medida, tinha esse atenuante, né? O Mano não é diferente, mas cara, hoje o que eu vou incorporar ao meu discurso é uma crítica sim, já mais contundente ao Mano Menezes, porque eu acho que o time do Grêmio não está bem treinado, não está alinhado, não está compactado, acho que tem várias coisas que faltam, e assim, eu continuo achando que em relação ao Quinteiros, o Mano, muito rapidamente, mesmo sem tempo para treinar, conseguiu melhorar algumas coisas, conseguiu estancar uma sangria, até porque era muito difícil piorar aquilo que o Quinteiros tinha feito. Eu acho que o Mano, fazendo um beabá meio básico, conseguiu melhorar algumas coisas, mas por incrível que pareça, aí sim, quando ele teve tempo, cara, agora nós vamos trabalhar, parece que não melhorou nada em relação ao próprio time do Mano antes da parada. Não evoluiu nada, cara. Eu tinha uma expectativa de ver assim, não, agora, né, nada. Talvez até parece que
involuiu, piorou, sabe? Então o Mano já começa a entrar com uma parcela de culpa nessa história aí, nessas atuações do time, com uma força maior, tá? Só que, gente, aí eu vou voltar a uma analogia que eu recorrentemente eu uso por aqui, que é a do carro, né? Eu vou mudando alguns detalhes na história, mas eu acho ela boa para dizer o que eu quero dizer. O Mano Menezes já entra com uma parcela de culpa considerável, sim, mas assim, ó, cara, vamos lá. Porto Alegre, Capão da Canoa. É uma viagem que tu faz mais ou menos em 1h30, 1h20. 1h30 dá pra chegar bem tranquilo em Capão da Canoa, saindo de Porto Alegre. Tu vai pegar uma freeway, tu vai pegar né, uma via ali que tu vai a mais de 100 km por hora, né, uma via expressa e tal, beleza. Cara, se tu pegar um carro, sei lá, um Chevette 83 com o câmbio quebrado, que só vai até a terceira marcha, e os pneus carecas e não sei o que lá, né? Um carro num estado deplorável, que tu não consegue passar dos 70 km por hora. E tu chegar em Capão da Canoa em 2h30, alguém pode dizer, cara, mas o motorista cometeu erros no caminho. Beleza, a gente pode perceber que o motorista Mano Menezes, na hora de sair de Porto Alegre, ele errou uma saída e teve que dar uma volta por trás de um não sei onde, papapá, e foi corrigir lá na frente, tal, perdeu ali 15 minutos. Então a gente pode dizer, cara, ele chegou em 2h30, mas se ele tivesse feito tudo certo, era 2h15. O problema é o carro que ele tinha nas mãos. O que as pessoas às vezes fazem é dizer assim, ó, o motorista errou aqui, aqui e aqui. Logo, chegou em 2h30 por culpa do motorista. Não, cara. O motorista pode ter contribuído com alguns minutos de atraso, mas a maior parte desse atraso... E aí nós vamos discutir aqui se é 15 minutos para lá, meia hora para cá, né? Mas eu acho que a maior parte desse atraso é o carro que deram pro Mano dirigir. Repito, ele tá cometendo erros importantes que já estão também deixando essa viagem mais longa por conta dele também, mas eu ainda acho que o grosso desse atraso se dá em relação ao elenco. Cara, nosso time é muito desequilibrado em todos os níveis, qualidade, peças, quantidade, o anímico. Cara, vamos falar a verdade aqui, nosso time é burro, nosso time cognitivamente é espantoso, a gente fala disso há tempos, né? Não é só agora na era Mano Menezes, a gente já percebeu isso há tempos, no Quinteiros e tal, sabe? E eu não tô nem falando assim daquele beabá que eu já falei outras vezes também, do cara ser malandro, do cara ler os contextos do jogo, do cara saber a hora certa de fazer um movimento, de entender uma fragilidade. Não, é o básico, cara. É o beabá assim, ó, tipo, tem que cruzar, chuta, tem que chutar, cruza, né? Tem 5 adversários no meio do caminho, o cara tenta um passe pro amiguinho lá na frente, e que não tem a mínima chance de chegar lá, mesmo se tu fosse o Zidane dando esse passe, porque é uma questão lógica, né? Então, assim, é um time burro, cara. É um time que tem lances que não é culpa do Mano Menezes, o movimento que está sendo feito, e nem da ruindade do cara, é da burrice do cara, né? Então tem muitas camadas, os caras são molenga, os caras não têm leitura de contexto, os caras são burros, os caras são ruins, em sua grande maioria, né? Tipo, cara, é um time assustador, que pode ter ainda o prejuízo de um sistema que não está encaixado, e aí entra o Mano Menezes, que eu sempre digo, né, quando o sistema não está encaixado, as individualidades também vão ser um pouco piores do que elas de fato são, né, isso pode acontecer, mas nesse caso eu nem acho, cara, que o time tá um caos tão grande por culpa do Mano, e aí todo mundo parece ser ruim. Eu acho que não, eu acho que em boa medida o elenco é ruim mesmo, é fraco, é uma fragilidade dos jogadores, das peças. Eu tava pensando aqui, tá? O Inter. Tem gente que não gosta quando eu falo do Inter. Fala, cara, é uma referência aqui da nossa cidade, né? A poucos quilômetros da gente. Eu acho que é uma torcida menor que a nossa e tal, mas assim, é muito mais perto de nós do que o Flamengo, do que o Palmeiras. Financeiramente também, eles estão com mais dívidas? Estão. O estádio deles não é deles totalmente? Não. Mas é muito mais perto da nossa realidade financeira do que Flamengo, Palmeiras e tal. Então a gente fica dizendo assim,
Hoje em dia o dinheiro, né, o paradigma mudou, porque as SAFs, porque o Flamengo, porque o Palmeiras, porque tá difícil competir com esses times. Cara, o Grêmio entrou em campo hoje com o André Henrique de centroavante. André Henrique. Vamos pegar o Inter, que pra mim é um time fraco. Um time fraco, que até ontem tava no Z4 do Brasileirão, que tá vivo nas Copas, é verdade, mas que andou penando aí para ganhar do Maracanã, na Libertadores também teve que fazer epopeia e tal. Para mim é um time comum, não tô dizendo que é horrível, não tô dizendo que eles vão cair, mas é um time fraco para assim, para comum, meio de tabela, sei lá. Cara, o Inter, volta e meia, os colorados estão se lamentando porque o centroavante deles é o Valência, e o Valência vai mal, perde pênalti, não sei o que, erra gol. Aí entra o Borré. Aí o Borré vai mal, aí não sei o que lá. Daí quando tá um lesionado, outro tá na seleção, outro não sei o que, aí entra o Ricardo Matias, que é um jovem da base, talentoso e tal, promissor, não sei o que. Tem ainda um Luca, né, sei lá, um tal do Luca lá, que já jogou algumas vezes, não sei o que. Cara, tu vê, esse Luca que eu citei, foi o quarto nome que eu citei, o cara já teve várias participações no Inter. Não tô nem querendo dizer se é bom ou ruim, tá? Quem é o Jardiel na fila do pão? Cara, a gente tá errando até na promoção da base, talvez. Tipo assim, eu nunca vi o Jardiel jogar no Grêmio. Ou até já jogou né, alguns minutos e tal, mas assim, cara, a gente não tem o Jardiel como opção, não foi criado esse contexto. Sendo que a gente entrou com o André Henrique. E nenhum substituto para ser centroavante de fato. Vocês estão entendendo, cara? Tipo, o Inter tá mal, o Inter tá reclamando, o Inter tá insatisfeito com os centroavantes, com as opções ali de centroavante, e os caras têm Valência, Borré, Ricardo Matias e até o tal do Luca aí, sei lá. O Grêmio tem, hoje, André Henrique. Tá, tem o Bright White, é claro, mas que tá lesionado, então não constou ali. Então, tipo assim, cara, não é assim, tá difícil competir com o Palmeiras. Cara, tá difícil competir com o Inter, que é uma régua muito mais baixa. Tá difícil de competir com a Alianza Lima. Tá difícil de competir com o São Raimundo. E por mais que eu deteste o Quinteiros e tenha achado o trabalho dele patético, cara, o episódio São Raimundo não sai da minha memória. E não é 100% na conta dele. É muito, né? Mas tu põe o Real Madrid na mão do Quinteiros lá contra o São Raimundo, faz 7-0, né? Com o Quinteiros errando muito, né? Então, assim, também os caras não tiveram estofo para suplantar um time mal treinado ali e ganhar do São Raimundo de Roraima, né? Então o nosso elenco é muito fraco, cara. É muito fraco. Hoje foi assustador. Sabe aqueles jogos que a gente via do Quinteiros, assim, eles estão querendo derrubar o técnico. Cara, eu acho que não estavam querendo. Eles estavam sendo horrorosos mesmo. Porque hoje teve vários lances que eu me lembrei daquilo. Nossa, o que ele tentou fazer, cara? Será que ele tá querendo derrubar o Mano já? Será que eles queriam derrubar o Renato? Não, cara, acho que eles são apenas muito fracos, né? Então, assim, cara, que tristeza. Que tristeza de time. Tem que ver ali o Barcos com 41 anos ganhando o jogo, saindo, sorrindo, né? E o Grêmio praticamente dando adeus ao ano de 2025, né? Porque se cair fora da Sul-Americana, acabou, né? Então a gente vai precisar de uma epopeia na quarta-feira que vem na Arena para reverter esse quadro. E assim, cara, é triste porque eu vou fazer 40 anos agora em agosto. E então eu tenho bons anos aí de gremismo, né? Desde os 8, 9 anos meu pai me levava no Olímpico e tal. Acompanho muito, muito o Grêmio e assiduamente desde muito cedo. E em boa parte dessa minha jornada aí, cara, talvez na maior parte desses anos que eu acompanhei o Grêmio, se eu tomasse 2-0 em Lima, no Peru, eu estaria confiante numa remontada aqui na Arena, né, ou no Olímpico na época e tal. Mas assim, eu não tô assim cabisbaixo por conta só do resultado, é por conta do que eu vi em campo, cara. Porque o Grêmio virar 2-0 de um time peruano, com todo respeito, cara, não tem nada de impossível. Agora, quando tu vê
o time que o Grêmio tem em mãos, cara. Tu vê a atuação que fez hoje. Aí tu já... Daí eu ainda ponho na condicional, porque claro que pode, tudo pode acontecer, mas eu já tô quase me convencendo, me acostumando com a ideia de entrar de férias de futebol em 2025. Que tristeza, cara. Que tristeza. O primeiro tempo hoje foi de um time do Grêmio que tentou fazer um joguinho ali mais conservador, mais... até competiu em algum nível, assim, até o pessoal... Eu não achei tão bom, tá? Mas o pessoal da televisão tava elogiando que o Grêmio tava fazendo um bom jogo no primeiro tempo. E ali que eu digo que o Mano não tá tão perdido assim. O time tava organizado, cara. Organizado e muito limitado. Tu via que o Grêmio tava assim, ó... Eu até, no intervalo, eu tuitei o seguinte: o Grêmio parece estar numa linha tênue entre o... pior que dá até pra fazer um golzinho e acabar ganhando esse jogo, hein? E, por outro lado, também tinha um sentimento de... olha, se desandar uma coisinha aqui nesse jogo, a gente toma uns 3-0 e inviabiliza a classificação na arena. Vai lá no meu Twitter, vai lá, tá lá meu tweet, tá lá o horário, era intervalo de jogo. E, cara, era bem isso, cara. Eu tava na expectativa de daqui a pouco achar um golzinho, fechar a casinha e tal, e vamos ganhar. Só que eu também sabia que o Grêmio tava sendo competitivo e enfrentando os caras com uma fragilidade assim, muito evidente, que se 2, 3 coisinhas desencaixasse, cara, podia dar tragédia. E foi isso que quase aconteceu, cara. Sabe? Tomamos 2 gols em 2 minutos. Inclusive o segundo eu pegaria, né? O Volpi não pegou, tudo bem. Acontece, Volpi, né? Nem sempre a gente vai pegar. Mas eu pegaria, né? O segundo gol. Cara, foi dito e feito, cara. Depois umas pessoas começaram a me responder no Twitter ali, ó. Bem o que tu falou, bem o que tu falou. Claro, a gente quase tomou o terceiro mesmo. A gente quase tomou o terceiro. E aí, cara, o terceiro era, né? Esquece. Aí era pra fazer jogo de testes aqui na arena, testar elenco, testar base, testar o Jardiel, né? Sei lá, né? Então, foi bem isso, sabe, cara? Tu sentia que aquela competitividade do Grêmio, aquela organização do Mano ali, tava segurando um pouco as pontas, mas com uma fragilidade, assim, extrema, sabe? Que era só... Não digo nem desencaixar uma coisinha ou outra, mas era só o adversário suplantar uma coisinha ou outra, ou uma coisinha dar errado aqui, os caras terem um pouquinho de felicidade ali, deu, foi tudo por água abaixo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? E já por outro lado, para dar certo para nós, nossa, ia precisar mover uma usina elétrica para acender uma lâmpada, assim, sabe? Porque parecia que... poderia acontecer? Poderia, mas a gente sentia que o caminho era muito mais conturbado, assim, então... Difícil, sabe? Difícil, tem que voltar o Bright White pro jogo de volta, tem que voltar o Kiki Oliveira, tem que, né, o Mano se organizar melhor, assim, as coisas, entender melhor o time, entender melhor o adversário, fazer o jogo perfeito, ter um pouco de sorte, torcida pegando junto, vai ter que ter um pouco de tudo, cara, porque senão vai dar lógica, e a lógica é o Grêmio de férias, e espero eu que de férias, né, sem dramas no Brasileirão, e aí, feliz 2026. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.